Eu acho que eu tô nesse momento de entender lá atrás, para eu ter embasamento e saber como a gente chegou até aqui hoje. A visão de todos. Acho que isso é muito importante porque é aí que a gente consegue entender melhor as coisas, né? O que é atemporal nessa discussão, esse ciclo infinito da vida? Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Al Masculina, conversa sobre masculinidades. Para você que já nos acompanha, sabe que eu sou Paulo Azevedo e conto com a parceria dos meus amados amigos Conrado Góes, Glaura Santos e Vitor Vieira. Muito obrigado pela sua companhia nessa terceira temporada deste espaço de resistência afetiva na podosfera para escutar de dentro para fora, para refletir, gerar ideias e abrir diálogos sobre as masculinidades e suas diversas maneiras de estar no mundo hoje para encontros mais viáveis para todo mundo. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa esperança por meio desse espaço. E se você está nos ouvindo pela primeira vez, siga e avalie nosso perfil no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido e confira as muitas conversas que trazem visões diversas das masculinidades. E nos siga também nas nossas redes sociais, Facebook/Almasculina Podcast, no Twitter e no Instagram, @almasculina, e se inscreva no nosso canal no YouTube. E para que o Almasculina chegue a mais pessoas, comente e compartilhe os posts. E para você que ouviu a primeira parte da conversa com o músico e compositor Paulo Novaes, já sabe, para que o Almasculina continue no ar semanalmente, precisamos da sua colaboração. Nessa terceira temporada, iniciamos uma campanha de financiamento coletivo que traz benefícios exclusivos para os nossos apoiadores. Acesse www.catarse.me/almasculina e saiba mais. Faça parte do Almasculina. E já começamos essa segunda parte com a pergunta do parceiro do Almasculina, responsável pela trilha sonora que vocês escutam aqui e pela mixagem dos episódios, meu amado amigo e músico Conrado Góes, para o querido Paulo Novaes. Paulo, querido, uma pessoa mandou uma pergunta para você e eu tô louco para saber sua resposta. Vamos ouvir. Salve, Paulinho. Como é que tá, meu velho? Paulinho, queria que você me contasse um pouco como tem sido os seus processos criativos dentro desse universo, considerando todas as questões levantadas sobre machismo, sobre essa coisa do homem, né, da masculinidade presente na cultura das canções, né, dessa história das canções. Que homens são esses, né? Como você tem feito essa desconstrução? Como é que isso tem impactado no momento que você compõe, né? E, obviamente, como isso também impacta a sua vida CPF, uma vida fora do compositor. Se o som chega com a qualidade que chega aí para você, é graças a essa pessoa que eu amo tanto de paixão. Grande Conrado, grande abraço, muitas saudades. Obrigado pela pergunta. Uma bela pergunta. Cara, esse é um tema corriqueiro diariamente na minha cabeça. É um grande desafio tocar num tema desse, né? Sendo eu um homem branco. Cara, isso influencia muito na minha cabeça e nas minhas ideias, mas eu ainda não achei a maneira que eu me sinta confortável e que eu ache que seja a maneira correta de falar sobre isso nas minhas músicas. Mas eu estou absolutamente nesse processo e preparando o meu próximo disco, que vai abordar todos esses temas e eu estou me propondo, porque eu acho isso absolutamente necessário. Primeira coisa que eu estou fazendo para conseguir falar isso com mais propriedade mesmo é estudando a história, né, da música, que é muito machista também, né? E eu acho que está num lugar de também ir e ver quem que são as mulheres, né? Que lá atrás, quando só os compositores, homens, compunham e as mulheres cantavam, eu acho que eu estou nesse momento de entender lá atrás para eu ter embasamento e saber como a gente chegou até aqui hoje, milhares de compositoras absolutamente incríveis e que já tiveram várias ao longo da história, mas que foram caladas ou que simplesmente por serem mulheres. E tem outras que conseguiram furar essa barreira patriarcal e chegaram lá. Cara, é maravilhosa essa pergunta, porque é um negócio realmente que eu tô indo atrás mesmo, assim. Literalmente, lendo, assistindo tudo o possível. Talvez na hora de abordar sobre isso eu aborde de uma maneira mais macro, que é o que quando eu trato dessas coisas nas minhas composições acaba sendo uma visão, sem ser uma coisa muito específica e datada. Eu acho absolutamente necessário as coisas que são datadas também. A gente vive um mundo absolutamente instantâneo
E essas coisas são importantes para os movimentos, mas eu não me vejo nesse lugar. Datadas que você fala que tenham esse viés político forte como propósito criativo, né? Você pode ter o viés político e ser atemporal. Eu digo de datar, sabe, dar nome às coisas e na música, na letra eu digo, tipo, datar as coisas, os Uhum. temas e os nomes das pessoas. O grande lance é que eu acho que a música nunca teve uma geração que conseguiu fazer isso depois da geração que enfrentou a ditadura e fez músicas que você canta até hoje, fazem sentido, mas que não falam do ditador. Não fala AI-5 na letra do Chico Buarque. E acho que esse é o grande desafio da nossa geração, dessa nova MPB e dessa nova música, não só MPB, do novo rap. Acho que o rap talvez faça isso magistralmente hoje em dia, Emicida, Baco Exu do Blues, enfim, um monte. Mas do meu nicho especificamente, acho que quando se data muito as coisas, quando você for olhar ela daqui 10 anos, ela beleza. Só que o legal é você achar coisa que vai fazer sentido, porque tem coisas que são atemporais. O negócio é você achar a poesia para que você consiga falar o que você está querendo dizer de uma maneira atemporal. O que é atemporal nessa discussão, esse ciclo infinito da vida? Eu nunca esqueço quando eu ouvi o Agualusa no podcast Mamilos falando que a revolução na Angola começou pela poesia. E às vezes a gente quer, por meio da nossa arte, fazer política, sendo que a própria arte já tem em si esse caráter de reflexão, de transformação. E pensando nessa nossa conversa, Paulo, eu cheguei num artigo que chama Masculinidades MPB, do Pedro Francisco Guedes do Nascimento, que ele ressalta o ideal de masculinidade, de força, autocontrole, poder, riqueza e virilidade, até em situações em que a penúria, escassez, fragilidade e abandono são apresentadas por meio de clássicos da nossa MPB. Ele vai fazendo um recorte histórico através de grandes compositores de várias épocas, como que esses perfis de homens iam aparecendo. E ele cita um artigo que chama A Mulher Faz e Desfaz o Homem, de Ruben Oliven, que fala que a MPB é uma das únicas instâncias públicas em que o homem se permite falar com sinceridade sobre os seus sentimentos em relação à mulher. Eu achei que isso tem tudo a ver com o que você falou do seu pai, né, das composições dele de expressar o sentimento. Parece que uma música é quase uma concessão ao homem em que ele está autorizado a expressar o sentimento sem ser feminilizado ou fragilizado. Com certeza, nossa, faz todo sentido mesmo. Me fez lembrar daquela música do Gil, né? É até clichê para esse tema, mas é assim, é lacradora, que é aquela. Um dia vivia a ilusão de que ser homem bastaria, que o mundo masculino tudo me daria, que eu quisesse ter. Maravilhoso, né? Você falou muito do seu pai agora e teve conversas sobre sexualidade e afetividade no início da adolescência, juventude? Vocês tiveram esse tipo de abertura? Eu não me lembro, assim, sinceramente, não seria problema nenhum para mim falar, mas uma coisa super trivial, assim, não teve nada muito profundo. Tipo, use camisinha. Ah, não, isso sim. As coisas triviais, exatamente. Sim. Não tive esse super papo com meu pai sobre masculinidade ou sobre sexualidade. Sempre mais com os amigos, né? Criança, adolescente, você tem meio vergonha de falar isso, né, com seu pai. Acho que talvez eu tinha um pouco essa coisa de mais trocar essa ideia com os brothers e meu pai só mais o superficial. E isso, depois de um tempo, isso se normalizou, equalizou, né? Eu também não tive, não. Eu acho que, na verdade, eu fui ter essa conversa com meu pai já depois dos 30 e tantos anos, assim. Aspas. Na realidade, aproximar-se de alguém diz mais respeito a encontrar em outra pessoa uma vibração ou aura que nos faça imediatamente perceber que ela está ligada ao ciclo da vida. A desarmonia é o impuro que nos afasta daqueles ou daquilo de que queremos estar juntos. Permanecemos de longe, invejando todo um mundo, sem entendermos por que não é nosso. A razão disto é que nos mantemos sem perceber ao largo do fluxo de vida de troca. O que entra sob forma de pensamento ou emoção passa a ser nosso, nos constitui. Devemos nos resguardar para que não sejamos poluídos em nossas conclusões e sentimentos. Da mesma maneira, aquilo que ingerimos irá fazer parte de nós, de nossa individualidade, e deve, portanto, ser comprometido com esta responsabilidade maior que devemos ter para conosco. Para a maioria de nós, nossos corpos são meros endereços e poucos dentre nós sentem-se em casa com eles. Sem percebermos,
Nos deslocamos, nos afastamos de nosso corpo e vivemos o saudosismo de tempos de outrora em que estávamos em casa, ou pelo menos em seu quintal. É claro que muitos de nós nunca tivemos físicos esteticamente perfeitos, mas sem dúvida já experimentamos momentos de bem-estar e saúde em nossas trocas, nas quais os mecanismos de recebimento estavam abertos. O reencontro com o corpo casa é o fim do exílio deste corpo endereço. O nosso maior problema é que a busca de um retorno a algo ou a um físico que não somos fatalmente nos leva a nunca chegar a casa, mesmo que nossos corpos se modifiquem, pois assim apenas mudamos de endereço. Mudar, por sua vez, tem a ver com poder livrar-se de atitudes padrão que se repetem constantemente sem que percebamos. A cada repetição, estamos mais vulneráveis à inclinação ao negativo e é esta inclinação ao hábito, ao que não é pensado ou escolhido, que acaba por nos impossibilitar a liberdade. A liberdade nada mais é do que a consciência das alternativas e da possibilidade de escolhas. É, na verdade, uma contingência da consciência. Nada nos garante liberdade. Negue-a com uma certa frequência e um dia ela lhe terá abandonado de vez, sem que se saiba como ou quando aconteceu. A Cabala da Comida, de Newton Bonder. Esta é a primeira parte da trilogia, que inclui A Cabala do Dinheiro e A Cabala da Inveja, que foi citado no episódio anterior, escrita pelo rabino Newton Bonder, um dos mais importantes pensadores brasileiros da atualidade. Eu sou fã incondicional dele. E nesse livro, A Cabala da Comida, ele propõe uma reflexão sobre a alimentação como um aspecto complexo de nossas vivências, que vai muito além dos planos estéticos e médicos. Para ele, uma boa dieta significa, em última análise, autoconhecimento, pois a forma e a saúde do corpo refletem nossa história espiritual e emocional. Esse livro também mostra que a própria vida pode ser vista como uma grande dieta, na qual precisamos estar em sintonia com a saúde em todos os níveis. E aí eu te pergunto, Paulo, como é que você tem cuidado do seu corpo casa? O que você tem ingerido? E como você tem se equilibrado nesse corpo, nessa cabeça, nessa alma, em meio à pandemia? Há alguns meses já, tô casado, voltei de Portugal, conheci uma pessoa muito incrível e a gente tá morando junto agora. Essa pessoa, que é a Priscila, queria mandar um beijo para ela, meu amor, é uma pessoa que me trouxe muitas transformações nesse sentido. Muitas, em todos os níveis, não só alimentar mesmo, de comida, mas de hábitos e... Nossa, muitas coisas, cara, muitas coisas mesmo. Então, eu podia dizer que, desde que eu a conheci, eu me transformei em vários pontos, coisas que eu sabia, mas não agia, coisas sutis, assim, do dia a dia, de consciência humana e de responsabilidade, desde, sei lá, de ter a nossa composteira e cuidar do nosso lixo, até assuntos como esse, de masculinidade, que é coisas que a gente conversa muito, e ela é uma pessoa com quem eu aprendo muito. Ela tem uma profissão maravilhosa, que é fotografia de parto. Nossa, eu tenho aprendido muito com ela, cara, porque ela trabalha com uma coisa tão essencial e acho que é a coisa mais profunda. E imagina, você fotografar um parto, você está fotografando um momento, apesar da medicina tratar isso hoje em dia já como uma fábrica, né, de cesárea, ela me trouxe também várias coisas sobre esse ponto específico do gerar uma vida, né? Eu já vinha namorando esse assunto por conta da minha irmã, por conta do meu sobrinho e tal, e compondo sobre isso. E aí ela apareceu, então eu citei várias coisas, mas são muitas coisinhas, assim, que ela agregou pra mim e me transformou, assim. Tô num momento muito equilibrado, assim. Eu não namorava há muitos anos, então eu tava muito acostumado a estar sozinho e ter o meu equilíbrio sozinho, né? E tinha meus altos e baixos, porque sozinho tem coisas que são mais fáceis, coisas que são mais difíceis, né? Mas com ela eu encontrei um equilíbrio muito massa, assim, também de respeitar a individualidade de cada um. Meu alimento, seja ele o que eu tô lendo, o que eu tô vendo, o que eu tô sentindo, muito da parte saudável que eu consegui atingir, eu devo a Priscila, então eu queria agradecer ela muito. Gente, que dieta maravilhosa a Priscila trouxe para sua vida, que incrível! Escuta aqui. Vamos para as nossas dicas, livros, filmes, documentários, música,
enfim, o que você quiser trazer pra gente. Bom, eu falei a música do Gilberto Gil, para quem não conhece, nossa, trata desse assunto do homem, né? O Gil fez a composição perfeita para esse assunto específico sem datar, né? Porque provavelmente naquela época essa discussão ainda era muito menor. Já teve esse insight, né? Super-Homem, a canção de Gilberto Gil, é a música que eu indico. Um filme que eu indicaria, que eu vi recentemente, é um filme que, assim, ele parece super tosco no começo, mas depois ele engrena e ele tem uma coisa muito interessante nesse ponto de masculinidade. É um filme que chama Padman, que conta a história de um indiano que identificou um tabu que existia muito forte graças ao patriarcado da menstruação, e as mulheres que menstruavam na Índia, até pouquíssimo tempo atrás, elas ficavam excluídas, ninguém podia chegar perto, era como se fosse uma maldição. E ele identificou isso e enfrentou tudo, ele foi taxado de louco. A própria mulher dele falou, você tá louco de querer comprar essa briga, e ele foi lá e criou um absorvente, passou a distribuir na Índia, virou um cara que estava no TEDx lá, super humilde, e um homem que identificou um tabu feminino e lutou por isso, sabe? E é uma história real, né? É uma história inspiradora aí para os homens. Só pegar um gancho dessa sua dica, que eu lembrei de um documentário que está na Netflix, que chama Absorvendo o Tabu, que ganhou o Oscar, que fala justamente desse tabu em torno da menstruação na Índia. Conta um pouco de como que criou-se condições de saúde, também promoveu independência financeira para as mulheres que começaram a produzir absorventes na Índia. Esse filme é muito bacana. Inclusive, convencer as mulheres, dava emprego para essas mulheres, assim elas começaram a ver que era um negócio que era bom, que também gerava emprego, então foi um puta processo para ele conseguir convencer. Cara, muito interessante. Seguindo nas dicas. Tem duas séries, assim, bem distintas, inclusive. Uma que é Homens, do Fábio Porchat. É muito bom, assim. Ele pega justamente nessa ferida, nesses tabus. E o estereótipo do machão, não pode broxar, que pega todo mundo, e tem que ser viril. E é uma maneira muito engraçada, leve, né? Bem leve. Mas vale a pena, assim, para esse tópico da masculinidade em si. Eu achei interessante nessa série, que está disponível no Amazon Prime Video, que já está na segunda temporada, ele escancara através do humor. Por exemplo, tem um personagem que é o pau dele, que é um super ator. Ele coloca essa questão falocêntrica do homem, essa pressão em cima do pau, né, de performatividade, de não poder broxar. E isso tudo está personificado ali por um ator que tá vestido de pênis, e que é maravilhoso o sofrimento do pênis diante desse cara, dos maltratos que o pênis e a pressão que o pênis sofre para nunca falhar, né? Vou falar uma que o Felipe, acho que ele já indicou, mas, cara, eu vou indicar também, porque quem não ouviu, This Is Us, maravilhoso, absolutamente emocionante, e trata muito dessa questão em vários momentos, assim, imperdível. Não vou nem me estender muito, porque o Felipe já falou, mas também tá no Amazon. E a quinta temporada, eles estão na pandemia. Então é assustador você já ver aqueles personagens que você já acompanha, eles de máscara e lidando com todo esse contexto que você está vivendo agora. Como eles estão lidando com a ansiedade, com todas as restrições, com as dúvidas, como lidar com os filhos também nesse contexto, né? Ela aborda vários tabus que a gente tem, várias questões que existem hoje no mundo, sob vários pontos de vista. Acho que para mim é o grande diferencial dessa série. A visão de todos. Acho que isso é muito importante porque é aí que a gente consegue entender melhor as coisas, né? Para eu entender, eu preciso observar tanto quem sofre quanto quem ataca. Você precisa tentar entender um pouco todos os lados para entender o porquê disso e como combater isso, né? E as consequências das nossas ações, né? Isso que é genial na série, assim. E como ela vai perpassando por gerações. E isso de não ter vilões e bandidos. É muito interessante que a gente vê as falhas e os brilhos de cada um, né? E aí, cara, a minha dica mais cabeçuda é um livro chamado Ponto de Mutação, do Fritjof Capra. É um livro que eu já venho lendo há muitos anos e eu sempre volto, porque ele é um livro de física quântica, assim, mas explica como a nossa sociedade chegou até aqui. É um livro escrito na década de 70 e ele já prevê as consequências se as coisas continuassem do jeito que estavam continuando e continuaram. Você lê a nossa sociedade descrita hoje, principalmente do patriarcado, que é uma das coisas principais que trouxe esse desequilíbrio que eu falei do yin yang, e como essa coisa do cartesianismo, né,
da racionalidade, ela atingiu todas as vertentes do conhecimento. Perdeu-se a espiritualidade, o holístico, o feminismo, a sensibilidade, e perdeu-se esse sentido macro das coisas, em todas as áreas. Então fica aí a dica, ponto de mutação. Adorei as dicas. Eu queria trazer 3 dicas. Uma em homenagem a você, o filme O Som do Silêncio, que é um filme do ano passado, premiadíssimo, dirigido pelo Darius Marder, que está disponível no Amazon Prime Video, que é protagonizado pelo incrível Riz Ahmed, um ator sensacional que vocês já conhecem de vários outros trabalhos. Esse filme retrata o momento em que Ruben, que é um baterista, perde subitamente a audição. E não só, ele perde também a sua companheira de vida e música. E depois disso, ele se vê recolhido numa instituição de tratamento de pessoas surdas. A partir daí o que eu disser vai ser spoiler, então eu só vou dizer que é o tipo de filme que é uma pena não assistir numa sala de cinema por conta do sensacional design de som que traz toda a sensação que o personagem está sentindo nesse processo. Vocês imaginem um músico perder a audição, o que significa isso? Parece um pouco angustiante, mas é uma ótima dica de um filme que está entre os destaques da temporada de prêmios 2021. E o outro que eu queria indicar, que eu terminei aos prantos também, super atores, a direção impecável da Regina King, é Uma Noite em Miami, que também está no Amazon Prime Video, também vai arrebatar alguns prêmios aí nessa temporada. É uma adaptação de uma peça homônima. O filme é um relato fictício do tal acontecimento narrado na realidade, mas que ninguém sabe exatamente o que aconteceu nesse encontro a 4 paredes em Miami, entre ninguém menos do que Cassius Clay, Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke e Jim Brown. A peça que deu origem ao filme parte dessa premissa. Imagino que foi conversado nessa noite em que os 4 maiores símbolos do movimento negro norte-americano discutiram sobre seus futuros e sobre seus papéis no movimento pelos direitos civis e na Revolução Cultural dos anos 60. Os atores são incríveis, a direção da Regina King, que é uma super atriz também, é sensacional, assistam. E por último, eu queria indicar a série I May Destroy You, de Micaela Coel, que ela escreve, produz, protagoniza e co-dirige 12 episódios nessa série da BBC e da HBO. Essa série se tornou uma sensação entre as novidades de 2020, tem uma temporada só, por conta do seu teor autobiográfico tão potente. A Micaela conta de uma forma autoficcional, ou seja, ela parte de uma situação que ela vivenciou num festival em Edimburgo, na qual ela foi estuprada, né? Uma pessoa colocou um Boa Noite Cinderela, enfim, ela sofreu esse estupro na época, durante a estadia dela nesse festival, e ela criou esse seriado baseado nessa história como um processo de cura dessa experiência. E, ao mesmo tempo, ela criou essa personagem, que é uma escritora, que se descobre pessoal e profissionalmente ao longo dos episódios nessa temporada, tanto na relação com a família imigrante, quanto nas trocas com os amigos e parceiros sexuais. É difícil descrever tudo o que acontece e toda a genialidade da série, mas estão lá temas como consentimento, racismo, amizade. Ela é uma super atriz, é muito bom ver personagens, mais uma vez, como a gente já falou aqui, em que não há vilões e bandidos, todo mundo tem suas sombras e luzes, e ela cutuca em várias feridas e tabus com uma coragem e um roteiro impecáveis. Está disponível na HBO Brasil. Como é que faz para te achar nas redes? @Paulo Novaes em todas as redes, com exceção do Twitter, que é o Paulo Novaes com S a mais no final. E também no Spotify, né? E no Spotify, Paulo Novaes, exatamente. Principalmente no Spotify. Terminando esse episódio, vá lá e siga. Depois de seguir o Alma Masculina, siga Paulo Novaes. E quem você gostaria de indicar para ter essa conversa e por quê? Nossa, pensei bastante nisso. Cara, vou indicar um grande amigo, um cara que com certeza vai gerar um debate aqui muito, muito, muito interessante. E um cara com o qual também eu já tive imensas discussões, que é o Pedro Altério, músico, compositor, lindo, maravilhoso. Acho que vai ser interessante para ele também, enfim. E acho que tem tudo a ver, ele vai agregar muito para esse debate. Então, Pedro Altério. Xará maravilhoso. Primeiro, te agradecer por essa calma, essa paciência para estar aqui com a gente. Tão interessante ver e conhecer alguém como você que tem esse tempo, essa
outra forma de construção da lógica e da sua poesia e do seu modo de olhar o mundo. Aprendo muito e é para isso que o Alma Masculina está aqui, para que a gente possa aprender e lidar com outras formas de entender a realidade. Mais uma vez, muito obrigado, muitíssimo obrigado pelo convite. Felipe, mais uma vez, pela indicação. Paulo, por toda sua atenção e carinho e profissionalismo impecáveis, tudo. Agradecer ao Conrado e todo mundo que acompanhou e que vai acompanhar ainda. Que tal continuar essa conversa por meio do nosso site? Anote aí, www.comcultura.com.br/almasculina e colabore para manter o Alma Masculina no ar por meio da nossa campanha de financiamento coletivo. Saiba mais no site www.catarse.me/almasculina. Continue nos enviando mensagens, comentários e compartilhe o Alma Masculina nas redes. Gostaria de agradecer muitíssimo a todas as pessoas que colaboraram, em especial os nossos convidados, Paulo Novaes e Fábio Mariano da Silva. E também não posso deixar de agradecer Conrado Góes, Felipe Pontual, Soraya Azevedo e mandar um abraço para todas as pessoas que acompanharam a gravação ao vivo deste episódio pelo nosso canal no YouTube. O Masculina fica por aqui e é feito graças a Conrado Góes na trilha sonora original e mixagem, @Conza01, Glaura Santos na identidade visual e arte, @Glaura Santos, Vitor Vieira nas fotos, @Vitor Vieira Fotografia e eu, Paulo Azevedo, na idealização, roteiro, edição e apresentação, @Paulo Azevedo Oficial. Esse podcast é realizado pela Comcultura. E você que nos deu o prazer da sua companhia até aqui, muitíssimo obrigado e até a próxima semana.